Em Goiás, 81% dos alunos são contratados após o fim do estágio, segundo a última pesquisa do Instituto Evaldo Lodge. E quando a vontade de mostrar serviço e aprender encontra uma situação desafiadora, o resultado pode ser bom para o estagiário e para a empresa. A gerente do programa de estágio do IEL, Tarciana Nascimento, explica que, como as indústrias estão em busca constante pela inovação de processos e produtos, a busca pelo estagiário também tem seguido esse perfil. Há uma necessidade muito grande da empresa de oxigenar a equipe, trazer novos talentos. E hoje o aluno também busca mostrar na prática realmente o que ele tem aprendido. E nada melhor do que o estágio para que ele possa colocar em prática. E essa oportunidade faz com que a empresa adquira novos conhecimentos, desde até tecnológicos, das experiências que os alunos trazem de sala de aula. Há 8 anos, o IEL premia os melhores projetos em estágio. Em 2011, Sara Carneiro ficou em primeiro lugar em Goiás, na categoria Grande Empresa, e neste ano, em terceiro lugar na categoria Nacional, com o mesmo projeto. Sara, uma única estagiária do curso de Engenharia de Alimentos da UFG, conseguiu fazer com que uma empresa do tamanho da Mabel reduzisse o tempo no preparo das massas, diminuísse o desperdício e tornou as tarefas que antes eram individuais em coletivas. Ela conta por que quis desenvolver o projeto. Foi no momento em que eu via a quantidade de massa que era desperdiçada por não ter aquela divisão, certo? Que os ingredientes todos misturados, então o cara sem experiência, porque o turnover é alto, então ele batia massa errada por várias vezes, por não conhecer os ingredientes. Uma das coisas que Sara melhorou foi a organização dos ingredientes que eram muito parecidos, como sal, farinha e bicarbonato de sódio. Isso fez com que os preparadores de massa errassem menos. Após o estágio, Sara Carneiro foi contratada pela Mabel. Ela comenta a importância do estágio em sua carreira profissional. E lá eu tive uma receptividade muito boa. Tanto que hoje eu trabalho lá, né, e desde que eu entrei não pararam de surgir oportunidades lá dentro. Eu fui contratada pela empresa, já fui promovida mais de uma vez, então eles valorizaram desde o início. Isso serve como exemplo também para os novos estagiários, então eu sinto que eles estão valorizando muito mais o capital intelectual hoje, né. Há muito tempo, o estagiário deixou de ser um executor de tarefas simples. E em Goiás, muitos deles têm mudado a realidade de indústrias com projetos inovadores e empreendedorismo. Ao todo, são 9.200 estagiários, 7.500 só em Goiânia. Paula Araújo, também formada em Engenharia de Alimentos, estagiou na Leite Bom em 2011. E diferente de Sara, não escolheu o tema com que iria trabalhar. A indústria pediu que ela desenvolvesse um projeto de economia de energia e os resultados surpreenderam. E a gente tem uma redução no quilowatt de em torno de 50%. Se a gente estava pagando em torno de 1,03 reais de conta, a gente passa a pagar 0,56. Além disso, introduzir também os grupos geradores de energia na fábrica para reduzir o custo. A gente fez também uma reprogramação de produção, onde a gente não produzia em horário de ponta. E aí no final do projeto, o projeto durou em torno de 1 ano, a gente conseguiu ter nos últimos 4 meses em torno de 60 mil de economia na conta de energia e redução de 2% no quilowatt-hora por quilo de produto. Apesar do medo e do receio, Paula conta o que fez com que ela aceitasse o projeto, o desafio de trabalhar em uma área diferente. Eu acho que quando eu vi a ideia, foi tão desafiador para mim, eu fiquei meio sem chão, porque eu não sabia nem o que fazer, e a ideia inicial deles era reduzir 10% a energia elétrica na companhia inteira, isso seria quase R$1 milhão, e eu fiquei assim sem chão. Mas aí por ter o desafio, por estar buscando, me deu vontade de ir atrás, porque eu sabia que se fosse na parte de produção, na parte de qualidade, eu já tinha visto em outros estágios. Outro caso de sucesso, o atual diretor-presidente da Vida e Energia Distribuidora de Gás Liquefeito, Aldírio Lacerda,
conta que começou como estagiário. Eu nasci como estagiário, então, acima de tudo, eu dou muita importância a isso. A oportunidade que a gente teve ainda à época de começar pós-universidade ou durante a universidade e ir crescendo no mercado de trabalho, depois se tornando executivo, depois empresário, nos dá uma visão muito grande do quão o estagiário é importante. Atualmente, 5.000 empresas estão cadastradas no IEL Goiás. Tarciana Nascimento explica quais são os benefícios do estágio para essas empresas. Esse benefício ele pode ser bem real, bem no começo do estágio, justamente por conta daquela supervisão que faz com que o aluno faça um mapeamento de suas atividades e transforme isso, junto com o seu orientador, transforme isso em resultados positivos. Então a empresa ela ganha muito em produtividade e resultado. O IEL oferece cerca de 350 vagas por mês em todo o estado. E as áreas mais procuradas são engenharia, tecnologia da informação, direito e administração. Uma grande demanda das indústrias em Goiás é por alunos dos cursos técnicos. O estagiário pode ser um fator de mudança nas pequenas, médias e grandes empresas. Se você se interessou e quer procurar um estágio, acesse www.sitedoestagio.com.br. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Olha os investidores voltados para Goiás. Nos últimos anos, grandes indústrias em diversos ramos se instalaram no estado. Motivos, programas de atração do governo e algumas cidades que também oferecem até o terreno. O estado ainda é rico em matéria-prima e a posição geográfica apropriada para a logística de mercado. Não é para menos que as empresas se interessam pelo investimento em solo goiano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos últimos 12 meses, a indústria em Goiás cresceu 7%. No país, o crescimento foi de apenas 1,5%. Se o resultado nacional não fosse tão negativo, Goiás ainda estaria em uma posição muito mais avançada, como explica o coordenador da Federação da Indústria e Comércio de Goiás, Wellington Vieira. Para nós de Goiás é muito bom, agora seria melhor se o país também estivesse crescendo, que aí nós estaríamos crescendo muito mais. A gente tem observado que desde 2007 o estado de Goiás tem crescido bem acima da média. Teve nos anos 2000 a gente teve uns 2 anos que a gente cresceu pouco, mas em geral a gente vem crescendo bem acima da média do país. A indústria goiana tem crescimento diversificado. O setor farmacêutico se destaca. Até agosto de 2012, cresceu 19,3%, seguido pela indústria mecânica com fabricação de máquinas e equipamentos, mas ainda depende da importação de algumas peças. Outro ramo que sempre atraiu investidores para Goiás e que agora retoma o vigor é o da confecção de roupas. Com incentivo fiscal, o estado tem concorrência em pé de igualdade com outras cidades brasileiras. É um setor expressivo no estado, porque ele gera muito emprego. Nós temos empregos formais, nós temos cerca de 30 mil no estado, na área de confecções. Fora as facções, às vezes, que estão em fundo de quintal, que gera renda sem gerar emprego formal. Apenas uma grande indústria nacional no ramo da confecção tem em Goiás 280 microempresas que fornecem matéria-prima. A empresa tem uma exigência: só fecha contratos com os pequenos empresários que recebem capacitação gerencial do Sebrae, o que tem ajudado ainda mais nessa evolução. O Anderson Portugal, diretor técnico do Sebrae, fala do projeto chamado de encadeamento, onde o foco são essas pequenas empresas. O que nós estamos fazendo para essas empresas é a capacitação em gestão da empresa, da facção, em empreendedorismo, em liderança. Melhor gestão significa aumento da produtividade. Este é o depoimento de uma das microempresárias que tem uma facção em Anápolis. Givalda Ferreira dos Santos trabalha com embalagem de roupas. Depois da capacitação, aumentou de 10 para 20 mil peças embaladas por dia.
e ela está satisfeita com o aprendizado. Eu não tinha um controle específico, eu não tinha uma meta específica e o Sebrae me mostrou que tem que trabalhar em cima de meta e a minha produção está bem melhor e também com relação ao financeiro, porque a gente não tinha aquele controle do o que é da empresa, o que é o dono da empresa. E aí, com esse curso de capacitação, eu aprendi muitas coisas. Rosângela de Oliveira Coutinho também passou o ano em treinamento com o Sebrae. Com 7 anos trabalhando com a costura, só agora aprendeu a gerenciar o próprio negócio no município de Sanclerlândia. Ela descobriu que a lida com os funcionários pode ter resultado direto na produção. Eu via que eu tratava meus funcionários de um modo. E lá no curso, eu aprendi até isso, até o trato com as pessoas, tratar diferente. Aumenta a produção, aumenta a autoestima, né? Aumenta a visão do funcionário para com a empresa. O apoio para a vinda das indústrias para cá chega ao ponto da Federação da Indústria e Comércio de Goiás preparar pessoal antes mesmo da instalação. Claro que o Estado tem os desafios para não parar esta evolução industrial. Um deles é a preparação profissional de especialistas, como o engenheiro, por exemplo. Mas o efeito do fortalecimento na economia gera novas e boas expectativas, segundo Anderson Portugal, diretor técnico do Sebrae. Um fornecimento, um ganho real, ela gera emprego e renda ali no município. Essas empresas, elas se solidificam a cada dia. Quem experimentou o ganho real depois da capacitação nos cursos de gestão não perde de vista o que o Estado ainda tem para oferecer nesta evolução industrial. Dona Givalda, dona da facção em Anápolis, não quer mais ficar parada. Não quero parar mais, né? Porque eu quero sempre estar inovando, sempre aprendendo coisas novas. Eles deram muitas técnicas para nós também de como agir. Se a indústria cresce, o número de pessoas empregadas também tem aumento relevante. Segundo o Cadastro Geral de Empregados, o crescimento médio brasileiro ficou em 75,54%, enquanto o total de empregos formais em atividades industriais em Goiás teve evolução de 165%. Yara Galvão, para o Sistema Brasil Central de Rádio.